Pai, a vida dos teus filhos, ó Deus. Confirma, Senhor, a vitória e o livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, de posse da Bíblia Sagrada, nós vamos ler a Bíblia agora, que é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e também o livro santo e sagrado, que é a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês hoje, irmãos, hoje nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21. Glória a Deus. Capítulo 16, verso 21 do livro de Mateus. Quero ler com os irmãos. Aleluia. Uma mensagem muito importante, irmãos. Glória a Deus. Amém? Verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Verso 23. Ele, porém, voltando-se, Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, por que não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens? Amém? Glória a Deus. Que palavra forte, né, irmãos? É lógico que Jesus não falou para Pedro, não chamou Pedro de Satanás, né, irmãos? Mas sabia que por trás da palavra que Pedro havia falado, havia algo completamente contrário ao propósito, à finalidade da vinda de nosso Senhor à terra. Amém? Irmãos, o que eu quero trazer hoje para nós aqui? Para todos nós. É uma ideia, irmãos, que está presente em toda a história, em todo o percurso da história. Desde o momento da criação, existe uma vontade no ser humano de servir a Deus. Amém? Eu creio, irmãos, eu acredito, do meu ponto de vista, na minha visão, que Deus criou, irmãos, a partir do momento que Deus nos criou, Deus deixou dentro de nós, dentro de cada ser humano, um espaço que somente Deus pode preencher. Ou seja, o casamento não preenche, o carro não preenche, a casa, a riqueza, a fama, nada preenche. Só preenche. O homem, ele é completo. O homem e a mulher, eles são completos quando tem a presença de Deus na sua vida. Amém? Só Deus pode preencher as lacunas da nossa vida. Então, ou seja, somente Deus pode nos preencher. Agora, irmãos, qual é o princípio? A gente tem que partir da seguinte perspectiva. Qual é o princípio para a gente ter a presença de Deus? Certo? Então, irmãos, a gente vê, por exemplo, vamos dar uma passadinha pelo Éden, e a gente vai ver que após a queda, após o homem e a mulher já serem sentenciados, né? Já passarem pelo juízo de Deus em Gênesis 3, nós vamos ver, irmãos, que no verso 7, ali no verso 6 e 7, o homem e a mulher viram que estavam nus. Antes da sentença de Deus, eles viram que estavam nus, e diz a Bíblia que eles cozeram para si folhas e se cobriram, fizeram aventais para si. Então, irmãos, desde o princípio da criação, as pessoas já procuraram um meio próprio de si mesmo de servir a Deus. A presença de Deus, irmãos, ela era tão boa, ela era tão maravilhosa, ela era tão constante no Éden, que o homem e a mulher, na verdade, não queriam sair da presença de Deus. Já retorno
Já retorno para Adão e Eva. Vamos dar um pulinho mais à frente, em Gênesis 4, após Caim assassinar o seu irmão, né? Cometer um delito contra o seu irmão, que Deus expulsou Caim também. Caim foi para a terra de Nod, que era vizinha ao Éden. Então, ou seja, mesmo Caim saindo da presença de Deus, sendo excluído pelo que cometera contra o seu irmão, ele permaneceu ao lado do Éden, né? Talvez, eu não sei, a Bíblia não diz, eu não vou especular. E se Deus não pôs na Bíblia, porque Deus não achou necessário, mas vamos criar uma ideia aqui, que talvez Caim aderisse à ideia de que Deus poderia mais tarde perdoá-lo e ele retornar ao Éden. Era a vizinha, a terra vizinha do Éden para onde Caim foi. Amém? Voltando para Adão e Eva agora. Então o que eles fizeram? Eles cozeram para si aquelas folhas, aqueles aventais, para quê? Que eles viram que estavam nus, se envergonharam, se esconderam de Deus pela vergonha, e na ideia deles, talvez na mente deles, eles pondo aquele avental, eles poderiam voltar para a presença de Deus. Então, ou seja, usando uma maneira humana, irmãos, de servir a Deus. Usando um jeito, uma forma de não perder a presença de Deus e, no mesmo tempo, usar a sua vontade para permanecer na presença de Deus, do modo dele. Ou seja, eu vou agora, a partir de hoje, eu vou permanecer na presença de Deus com este determinado tipo de vestimenta. Então Deus, irmãos, após Deus sentenciar eles, Deus pega no verso 21 e verso 22 de Gênesis, a Bíblia é clara em dizer que Deus fez para si túnicas de peles e os vestiu. Amém? E os vestiu. Então, meus irmãos, da onde a gente vai partir agora? A gente vai partir do princípio de que Deus tem padrão para tudo. Amém? Deus tem um padrão. Se nós pegarmos, eu acho que é Números. Pode deixar que eu veja aqui, irmãos. É Números 15. Hoje é culto de ensino, então nós vamos mergulhar um pouco na Bíblia. Números capítulo 15, verso 38. Verso 38 e verso 39 de Números, que diz assim, ó. Fala aos filhos de Israel, Deus dizendo a Moisés, e diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas. Essas franjas, irmãos, dos vestidos que os judeus tinham, era aquela mesma túnica que Jesus usava, que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla do seu vestido, era nas franjas dos vestidos que chamavam. E fala aos filhos de Israel e diz-lhe que as bordas dos seus vestidos façam franjas, pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. Verso 39. E nas franjas vos estará, tem que permanecer lá, para que os vejais, para que vejam, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e façais, e não seguireis após o vosso coração. Não façais segundo o vosso coração. Olha o detalhe. Nem aos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Amém? Então, o que Deus mostra para o povo de Israel aqui? Que Deus tinha um padrão de vestimenta. Amém? Na época sacerdotal, também os moços usavam um sinal nas suas vestes. As pessoas usavam, que quando as pessoas olhavam para a veste da pessoa, as pessoas olhavam e viam aquele fitilho azul, aquilo ali queria dizer santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Então Deus também tem padrão para vestimenta, irmãos. Aleluia. Se Deus não tivesse o padrão para vestimenta, Deus deixaria Adão e Eva livremente viver com o seu aventalzinho lá com o seu modelo, tomara que não caia no Éden. Livremente Deus deixaria Adão e Eva viver daquela forma.
Mas não Deus os vestiu, porque Deus tem um padrão de vestimento, irmão. Amém? Deus tem um padrão de vestimento. 2:9 de 1 Timóteo, a Bíblia diz que principalmente a mulher, usa aqui a forma da mulher, se vestir, né, de uma forma honesta e decente. Também a mesma coisa pode ser atribuída para o homem também, se vestir de uma forma honesta e decente. Então, ou seja, olha o que Deus está dizendo aqui, irmãos, que coisa linda. Vamos voltar ao verso 39, para nós não perdermos a essência dessa palavra. Glória a Deus. Olha só. E nas franjas estará para que vejais. Ou seja, quando a pessoa olhasse para o vestimento de um judeu, olhasse para a vestimenta, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, lembrar da palavra de Deus. Lembrar do mandamento do Senhor. Quando olhar para a roupa da pessoa, ó, te lembra de Deus, te lembra do temor, te lembra de honrar a Deus, te lembra de glorificar a Deus nas tuas vestes. Glória a Deus. Lembrar de todos os mandamentos do Senhor e os façais. Cumprir. E não seguir após o vosso coração, nem após os vossos olhos, os quais andais adulterando. Então, Deus estava esclarecendo aqui que por meio da veste indecente vinha a visão, a cobiça do olho e vinha o que Deus estava falando, os quais andais adulterando. Então, Deus parte, irmão, do princípio, amém? Deus parte do princípio, do padrão de Deus, que quando alguém olhasse para o vestimento um do outro, o convite era para a santidade. O convite era para obedecer à palavra de Deus, ou seja, a própria roupa das pessoas trazia um convite para a santidade. Aleluia. Glória a Deus. Padrão de Deus, irmão. Padrão de Deus, irmão Nelson. Deus estava pondo isso, olha, quando alguém olhar para a tua veste, quando alguém olhar para as tuas vestes, vai ter um convite para a santidade. E aí, se Deus nos perguntar, irmãos, qual é o convite que a nossa veste está fazendo? É importante a gente responder para a gente mesmo, né? Qual é o convite que a minha roupa está fazendo? Padrão de vestimenta de Deus. É uso e costumes. Padrão de Deus. Padrão de Deus. Deus tem padrão. Em 25, verso 40 do livro de Êxodo, quando Moisés, o escritor aos Hebreus também repete isso, capítulo 8, verso 5 de Hebreus, repete isso dizendo, olha Moisés, faze conforme te foi mostrado no monte, se referindo ao tabernáculo. Deus não disse para Moisés simplesmente, Moisés, faz um barraco lá que eu vou me manifestar lá, vou mandar fogo no barraco. Não. Faz o altar do sacrifício assim, assim, assim. A bacia de ouro era o único item do tabernáculo que não tinha dimensão, que não foi dimensionado. Faz lá a mesa dos pães da proposição. Faz lá o candelabro com tanta medida, a mesa da proposição com tanta medida. Faz lá o altar do incenso, a medida tal. A cortina tal do Santo dos Santos. A largura tal, a altura tal do tabernáculo. A arca tu faz na medida tal, a tampa do propiciatório tu faz na medida tal, com tal material, assim, assim, assim. Irmãos, Deus tem padrão para tudo. E Deus disse, Moisés, toma cuidado em fazer conforme te foi mostrado. Não, Deus, deixa eu fazer, eu acho o detalhe. Não, o senhor está errado, acho que esse detalhezinho aqui está melhor. Moisés, faz conforme te foi mostrado. E basta. E basta. Amém? Deus tem padrão, irmãos. Deus tem padrão. Quando na época, lá em capítulo 11 do livro de Gênesis, quando foi criada a Torre de Babel, qual era a intenção dos homens? Eles queriam chegar ao céu com a construção da Torre de Babel, eles queriam chegar ao céu
para não ser disperso, para continuar unidos. Não é essa a nossa função? Essa é a nossa função, irmão. A gente quer chegar no céu e quer permanecer unido. É ou não é? A gente quer ir ao céu e quer permanecer união. Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então por que Deus desce? Confunde a língua deles, para a construção da torre e dispersa eles. Se ele estava apregoando união e a chegada ao céu. Porque era de uma forma humana. Eles queriam chegar ao céu do jeito deles. Queriam permanecer unidos do jeito deles. Irmãos, eu não tenho recursos próprios, humanos, da carne, da vontade, da alma, para servir a Deus. Deus tem um padrão, irmãos. Deus tem um padrão. Deus tem um padrão para todo aquele que quer servi-lo. Deus tem um padrão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sempre quis cantar, irmão. Sempre tive vontade de cantar e nunca consegui. Não tenho voz, não tenho timbre. Não tenho. Sempre tive vontade, nem sei quantas décadas faz que eu sirvo a Deus, mais de 2. E até hoje não consigo, irmão. Mas é a minha vontade. É o que eu quero. Amém? É o que eu quero. Eu não vou dizer que eu não quero, eu continuo querendo. Só que eu continuo não conseguindo. Por quê? Porque Deus tem um padrão ministerial para a minha vida. Amém? Deus tem um padrão. Glória a Deus. Eu queria ser um cantor. Estou começando a ser um pregador. Mas eu queria ser um cantor. A vontade do Nerizeu era ser cantor. Amém? A vontade de Deus é que ele um dia seja um pregador. Não é? Talvez isso aconteça antes do arrebatamento. Então, a nossa vontade, irmãos, ela é uma, e a nossa vontade nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. Então, por que Deus, então, encerra a ideia da subida ao céu e de permanecer unido? Porque era de uma forma humana. Então, o que Deus faz? Deus vem, Deus teve o trabalho de difundir as línguas ali, blá, 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 e acabou a história. Terminou a construção e o povo foi disperso. Porque era de uma forma humana. Porque não é errado eu querer desejar o céu. Não é errado eu permanecer unido. É certo, a Bíblia pregou isso. Mas eu tenho que entender, irmãos, o amor humano e eu tenho que entender o amor de Deus, o amor divino. Amém? O amor de Deus, irmãos, o amor de Deus é incomparável. Eu não tenho como medir. Não tem como medir a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus. É imenso. Alguém que, segundo João 3,16, tem a capacidade de dar seu filho unigênito para morrer pelos inimigos. Então eu tenho que entender, irmãos, que o amor humano é um e o amor de Deus é outro. Qual é o amor humano? Né? O amor humano é a gente ter um filho que vai lá, apronta um delito sem tamanho, né? Vai lá e põe fogo no carro do vizinho, quebra toda a casa do vizinho, desmonta a casa do vizinho, ou se não fizer coisa pior. Aí, pelo amor humano, a gente vai lá na delegacia, paga a fiança e traz ele para casa. Isso é amor humano. O apego. Amém? Mas o amor de Deus, irmãos, ele tem algumas características que ele vem acompanhado com a justiça de Deus. Então a ideia que nós temos de amor é muito rala. A ideia que nós temos de amor, irmãos, é muito rala. A ideia que nós temos de amor hoje, a gente poderia culpar a Deus da série de catástrofes que já houve. Da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, lá no ano de 2004, que houve aquele tsunami lá naquelas ilhas lá, que matou, acho que consumiu com mais de 200 mil pessoas. Né? A gente podia culpar Deus lá, eu acho que no ano de 2019 iniciou o Covid, a gente podia culpar Deus do que aconteceu no nosso estado vizinho aí há poucos dias, poderia culpar Deus. O amor humano culpa Deus, mas a justiça de Deus, ela está sobre tudo, irmão.
Amém? Deus deixou a sua palavra para ser cumprida. Deus estabeleceu um princípio, um método, uma metodologia, um sistema de adoração para o seu seguidor, para aquele que o ama, etc, etc, etc. Então, irmãos, a gente tem que aprender isso na nossa vida, tem que aplicar isso na nossa vida, que geralmente a gente se aproxima de Deus, e é aquilo que a gente tem, de uma forma humana. E muitas das vezes, irmãos, a gente quer fazer pela força, pelo querer, mas nem sempre Deus está ali, irmãos. Nem sempre Deus está naquela história. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente está cheio de bondade, cheio de vontade, mas Deus não está naquele negócio. Amém? Deus não está naquele negócio. E eu digo para vocês, irmãos, no dia do juízo, o inferno vai estar cheio de gente de boas intenções. Mas o que eu preciso saber, irmão? Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. É essa a questão. É essa a questão. Glória a Deus. Adão e Eva simplesmente se vestiram. Na Torre de Babel, simplesmente iniciaram a construção. Ninguém pediu vontade de Deus, ninguém buscou a vontade de Deus. Senhor, é a tua vontade a gente está com esse aventalzinho aqui? É da tua vontade que a gente construa essa torre aqui? Não! E Deus falou para Moisés, Moisés, toma cuidado em fazer conforme tudo que foi te mostrado. Moisés manda eles colocar essa vestimenta, para que eles vejam elas e lembrem da santidade do Senhor. Glória a Deus. Então, olhando por esse lado, olhando por essa perspectiva, irmão, não existe dificuldade de servir a Deus além da luta. Porque Deus deixou tudo claro, escrito. É assim, é assim, é assim. Mas daí, irmão, João 6,35, que eu sempre gosto de repetir, Jesus disse que era o pão da vida. Jesus é o pão. E a nossa vontade quer colocar o recheio ou a cobertura nesse pão. É ou não é? Não, eu só como pão se tiver tal coisa de recheio. Ah, eu só como pão se tiver tal coisa de cobertura. A cobertura e o recheio quem coloca é nós, irmão. É a ideia humana, é a vontade humana, é o desejo humano de servir a Deus da forma que quer. Pedrinho aqui, irmão. Pedro, quando vai falar com Jesus, ô Senhor, tem misericórdia de ti. Pedro, tomando a parte, quer dizer, tirou Jesus de onde ele estava, trouxe Jesus num cantinho. Ô Senhor, o que o senhor... Mas não fala bobagem, rapaz, o que está falando aí? Olha o que a Bíblia diz aqui, irmão, glória a Deus. Pedro repreendeu Jesus. Glória a Deus. Repreendeu. O que está pensando, né, vai? Que história é essa? Que bobagem é essa? Que tu vai morrer? Glória a Deus. Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando isso para trás de mim, Satanás. Glória a Deus. Que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. É claro que se tivesse alguém, irmão, com as características de Jesus na nossa vida, é claro que a gente queria essa pessoa sempre do nosso lado. Uma pessoa que a gente via ressuscitar morto, abrir os olhos do cego, devolver a voz para o mudo. Quem é que não quer estar na companhia de alguém assim? Todos queriam, ô, senhor, não vai, não nos deixa na mão agora, não. Faz pouco tempo que o senhor está com a gente, o ministério de Jesus, depois do batismo, durou 3 anos e meio, no máximo. Não, o senhor está há pouco tempo aí, senhor, está maravilhoso esse ministério, tem misericórdia de ti, não faz isso contigo, tem compaixão de ti. Uma forma humana, Pedro estava falando com Cristo. E essa mesma forma humana, irmão, ela vem se destacar, ela vem aparecer lá no verso 77 do capítulo 26. Quando pela terceira vez a criada sai para a rua, se não me engano é a terceira vez que a criada sai para a rua, e olhou para Pedro e disse que estava com ele, a Bíblia diz que Pedro começou a espraguejar.
dizendo que não conhecia Jesus. Então se manifesta, irmão, a vontade humana, ela acaba se manifestando. Então a nossa atitude, irmãos, referente a Deus, ela é manifesta, ela começa a se manifestar nos momentos de decisão, nos momentos de tribulação, nos momentos de luta. A gente vai ver se realmente o nosso serviço a Deus, o nosso servir a Deus, realmente está de acordo com o padrão de Deus. Então a gente está sempre querendo quebrar o galho, né? Sempre querendo apresentar alguma coisa, mas eu tenho que ver, irmão, eu tenho que entender, eu tenho que saber se aquilo ali é da vontade de Deus. Eu tenho que entender, irmão, se aquilo que eu estou fazendo, eu estou dentro do padrão da vontade de Deus. Eu tenho que saber se aquilo que eu desejo fazer está de acordo com a vontade de Deus. Porque se eu fazer de mim mesmo, irmão, é o que diz ali em Coríntios 3, que vai falar a respeito da palha, do feno, da madeira, ouro, prata e pedras preciosas. Está falando do julgamento. Então aquilo que eu faço pela minha vontade é feno, é palha e é madeira. E isso queima. Que Pedro usou a figura de linguagem das obras passarem pelo fogo. Aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas, aquilo eu não faço, porque eu não sei fazer ouro, eu não sei fazer pedras preciosas, eu não faço prata. Eu não posso criar isso, mas madeira eu posso, feno eu posso. Eu planto a árvore e nasce. O feno eu faço, a madeira eu faço. Amém? Isso eu posso fazer, isso é obra humana, que no dia do Senhor ela vai ser queimada. Resultado, zero. Mas tudo que faz aquilo sobre o ouro, sobre a prata e sobre as pedras preciosas, por que vai ser galardoado? Porque isso são coisas que só Deus pode fazer. Alguém aqui faz ouro? Não. Alguém faz prata? Não. Alguém faz pedras preciosas? Não. É só Deus. Então tudo aquilo que eu fizer em Deus, com Deus e por Deus, aí sim. Aí é que vai ser aquela obra que vai ser julgada como ouro, prata e pedra preciosa. Quanto mais fogo, mais purifica. Madeira, feno e palha, quanto mais fogo, mais queima. Então tudo aquilo que a gente faz, irmão, mesmo que seja por uma boa intenção, mas fora da direção de Deus, irmão, é feno, é palha e é madeira. Vai queimar. Então o que eu devo fazer, irmãos? Eu devo buscar primordialmente a vontade de Deus. Eu tenho que partir desse seguinte pressuposto. Eu tenho que buscar a vontade de Deus para me vestir. Glória a Deus. A vontade de Deus. Em seguida, Deus não toca no nosso coração, irmãos, para a gente orar, para a gente fazer uma campanha de oração, para a gente fazer uma campanha na igreja, para isso, para aquilo. É a vontade de Deus. Amém? Mas para isso, irmãos, para mim saber a vontade de Deus, eu tenho que buscar ela. Eu tenho que saber o que Deus tem para mim. Não o que eu tenho para apresentar para Ele. Eu não tenho nada para apresentar para Deus, irmão. Não tenho nada. 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 Não tenho nada para apresentar para Deus. Glória a Deus. É por isso que Ele me enviou o Espírito Santo. Amém? Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Além de Ele interceder por nós, e aquele que está na gente, irmãos. É aquele que de vez em quando nos dá um puxãozinho de orelha. Amém? Glória a Deus. É aquele que quando a gente vai comprar roupa, irmão, compro ou não compro, vou ou não vou, faço ou não faço. Até a lei de trânsito já diz, irmão, na dúvida não ultrapassa. Até uma coisa física a gente entende, irmão. Glória a Deus. Mas cadê, aí eu te pergunto, cadê a sensibilidade de ouvir a coordenação de Deus? Cadê a sensibilidade? Né? Cadê a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? De obedecer a voz de Deus? De entender o princípio estabelecido por Deus por meio da sua palavra? Entender o que Deus tem, irmãos, o princípio, o objetivo que Deus estabeleceu por dentro da sua palavra. O que eu tenho para ti é isso. Baseado nisso, segue isso, faz isso. Glória a Deus. Mas a gente tem o pão, que é Jesus, e aí a nossa vontade é a cobertura e é o recheio. Amém?
É o recheio. Quando eu era agricultor, irmãos, há anos atrás, a gente fazia a seguinte coisa. Veio uma ideia, irmãos, isso aí veio lá do Japão. Eu trabalhava com japonês na agricultura. Então a gente fazia, eu nem me lembro mais como é que faz, irmãos. Mas a gente fazia um enxerto. Eu e meus colegas que a gente trabalha, a gente falava que era o dia do casamento. A gente enxertava a mudinha de pepino numa mudinha de moranga. Por quê? Porque se a gente for olhar, a raiz da moranga é desse tamanho, do pepino é desse tamanhozinho. Como a gente plantava pepino, a gente precisava produzir pepino. Então o que a gente fazia? A gente enxertava o pepino na moranga. Matava a moranga, no bom sentido, né? Cortava ali as folhinhas dela para ela não crescer e enxertava o pepino na moranga. Então, ou seja, aquela mudinha de pepino, ele ia viver até a raiz dele morria e ele enxertava na moranga. Ele usava a raiz da moranga e produzia muito fruto, irmão. Muito fruto. Bastante fruto. Nas nossas hortaliças, ela vinha muito mesmo, por causa desse enxerto. Certo? Só que olhava assim, que pé de pepino bonito, quanto pepino, não via moranga, não via nada. Ninguém sabe que ali tinha um pezinho de moranga que morreu. Amém? Assim somos nós com Cristo, irmão. Nós fomos enxertados em Cristo. Glória a Deus. Nós fomos enxertados em Cristo, irmão. E Cristo, aparentemente, olhando assim, eu não vejo Jesus aqui em ninguém, eu estou vendo vocês. Mas nós estamos enxertados em Cristo, porque Cristo morreu por nós. Para o pepino da fruta, a moranga teve que morrer. Então, se nós estamos em Cristo, irmãos, nós estamos enxertados em Cristo, e Cristo morreu por nós, o fruto que a gente dá hoje, a gente dá o fruto por meio de Cristo. Não é por meio de mim. Gálatas 2:20, Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não vivo por mim mesmo, mas eu vivo pelo Filho de Deus. Amém? Eu quero ler com os irmãos aqui para encerrar, capítulo 15 do Evangelho de João, que acredito que vai falar mais ou menos sobre essa ideia. Glória a Deus. Capítulo 15 do Evangelho de João, para encerrar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha só, não é moranga, mas é uma ideia. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, eu sem Deus não consigo dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quer dizer, a gente está enxertado nele. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não, mas a gente faz um monte de coisa. Sem Deus, claro que faz, mas coisas, Jesus está falando aqui, coisas de princípios, coisas de valores no céu. Coisas de tesouro na eternidade. Amém? Então, se eu estou enxertado nele, irmão, ele morreu por mim. A moranguinha lá na lavoura morria, era sacrificada para que pudesse produzir fruto aquele pezinho de pepino. Amém? Nosso Jesus morreu por nós. E hoje nós estamos enxertados nele, na videira verdadeira. Glória a Deus. E nós estamos dando fruto, irmão. Não por nossos méritos, porque ele é a raiz de Davi, a raiz é Cristo. A força da hortaliça está na raiz. Não está na folha, não está na aparência. Ela está oculta, está embaixo da terra. Amém? Glória a Deus. Então, olhando para mim, ninguém vê Jesus. Mas eles vão ver nas atitudes, no comportamento, no caráter, no modo de vestir, no modo de falar, no modo de se comportar, no modo de viver, no dia a dia. Em casa, no trabalho, na rua, na vizinhança. Glória a Deus. Glória a Jesus. Na igreja é fácil.
Na igreja até cadeira é santa. Quero ver lá fora, irmão, na vizinhança, né? Quero ver lá fora. Glória a Deus. Mas Jesus está dizendo aqui claramente, verso 5: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, irmãos, vamos parar de lutar com a gente mesmo, querer fazer as coisas pela nossa força, não. Vamos pela força de Deus, vamos pela direção de Deus, vamos pela coordenação de Deus, aquilo que Deus nos dirigir, aquilo que Deus nos guiar, aquilo que Deus pôr no nosso coração, irmãos, Deus, então vamos fazer, mesmo que pareça impossível, Deus falou, está falado. Lucas 1,37, Ele é o Deus do impossível. Amém? Não vamos tentar, irmãos, dar uma forcinha para Deus quebrar o galho de Deus. Deus não precisa de ninguém para estar quebrando o galho dele. Deus é soberano. Amém? Não, vou fazer isso aí para dar um apoio. Não, irmão. Vai fazer aquilo que Deus está dirigindo, aquilo que Deus está coordenando. O resto é com Ele. É Ele que faz, não sou eu que faço. Não sou eu que vivo, como diz Paulo. É Cristo que vive em mim. Não vivo por mim mesmo, mas vivo pelo Filho de Deus. Gálatas 2:20. Amém? Moisés, faz conforme foi te mostrado no monte. Basta. Basta. Ah, Deus, mas eu quero botar desde o primeiro poste até hoje tudo de ouro. Moisés, faz conforme te foi mostrado. Basta. Amém? Basta. Basta, irmãos, faz aquilo que foi ordenado por Deus, aquilo que foi estabelecido por Deus na sua palavra. O resto, passa a régua, apaga a luz e encerra a conta. Tá certo? O resto é com Ele. Deus abençoe. Vamos ficar de pé no nome de Jesus e vamos orar a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus e vamos pedir, irmãos, a vontade de Deus para a nossa vida. Porque Romanos 12:2, né, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Amém? A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Vamos orar a Deus então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, te agradecemos por esta noite, ó Pai. Te agradecemos por este culto, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Confirma, Senhor, a tua bênção, confirma a tua graça, confirma a tua misericórdia.